Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Então olha só, correção de distância medida com trena, né? No caso aí de calibração de trena, então o que significa isso? Vamos supor, tá, que você esteja utilizando uma trena, né, de 30 metros. Então 0, 30. Se você esticar toda a trena, ela vai ter a graduação lá, o 0, e vai ter a graduação no 30, tá certo? Então isso seria o valor nominal da trena. Então o valor nominal da trena, vou colocar aqui, ó, valor VNT, nominal da trena. É o que? 30 metros, tá certo? Então, que acontece? Vou colocar aqui até um milímetro, 30 metros. Agora é o seguinte, eu tenho o valor real da trena, que pode ser os 30 metros, pode ser um valor maior ou pode ser um valor menor, tá certo? Então, ó, eu posso ter 30, por exemplo, esse daqui pode ser um valor bem próximo, 30,05, 30,001. Aqui eu estou exagerando, tá? Aqui eu posso ter um valor 29, por exemplo, e meio, tá? O que significa? Olha, aqui o valor real mesmo da trena, ele é maior que o valor nominal, que os 30 metros. E aqui é um valor menor, tá certo? Então, que acontece? A gente viu, né, um vídeo anterior que, né, se o valor calibrado, que é o valor real da trena, for maior que o valor nominal da trena, aquele que vem lá do fabricante, fala assim, ah, vou comprar uma trena de 30 metros, vou comprar uma trena de 5 metros, 3 metros. Se esse valor aqui, ó, real da trena, que é o calibrado, aferido, for maior que o valor nominal, eu tenho que o valor medido, tá? O que o valor medido lá com a trena, ele vai ser menor que o valor real, tá? Ele vai ser menor que o valor real. E aí eu tenho que isso daqui implica uma correção positiva na distância. Correção positiva, né? A gente tem um valor subestimado, tá? Um valor menor que o valor real, né? Então, para encontrar o valor real, neste caso aqui, eu teria que calcular uma correção e aplicar no valor medido, tá? Essa correção pode ser aplicada diretamente em cada medida no valor final. Se aqui o valor real da trena calibrado for menor que o valor nominal da trena, eu tenho que o valor medido é maior que o valor real. Então eu tenho uma superestimação aqui, né? Então tem que isso significa que a correção é negativa. Correção negativa. Veja, para chegar, se o valor medido é maior que o real, para obter o valor real, eu tenho que subtrair uma correção do valor medido, tá certo? Você tem que ver o seguinte, embora a trena seja maior, nesse caso aqui, que 30 metros, na graduação da trena, olha só, né, na graduação vai estar marcando lá o que? De 0 a 30 metros. Só que na verdade ela está maior, né? Nesse caso aqui ele está menor, tá certo? E aí você fala o seguinte, pô, beleza então. Então vamos supor, né, que eu tenho aqui, olha só, uma medição de distância que ela seja o seguinte, ó. Vamos supor, né, que a distância, o valor medido, exemplo, vou colocar aqui, ó, exemplo. Vamos supor que o valor medido seja aqui 323,252 metros. Esse é o valor medido, tá? O valor nominal da trena, vamos supor, né, que eu dei o exemplo aqui de 30 metros, que seja, tá, vou continuar o exemplo, de 30 metros, tá? O valor nominal da trena, 30 metros. Qual que é o valor? Aí foi feita uma calibração, uma aferição da trena e verificou que o valor real da trena não é 30 metros, mas 29,5. Aconteceu alguma coisa com essa trena que está com um valor menor, tá certo?
E aí eu pergunto para vocês, qual é o valor real, né, da medição? Não, o valor medido aqui, olha só, 323,252 metros. Qual que é esse valor real, né? É isso que eu quero obter. Você pode fazer dessa forma. Da primeira forma, do primeiro modo, a gente vai agir da seguinte forma, atacar esse problema da seguinte maneira. Eu tenho que o valor real vai ser igual o valor medido, tá? Vezes o que? O comprimento real da trena, que é o valor real da trena, dividido pelo valor nominal da trena. Então, substituindo os valores, o valor real é igual o valor medido, 323,252, vezes o valor real da trena, 29,5, dividido por o valor nominal da trena, que é 30 metros. Aqui vale ressaltar o seguinte, olha, o valor nominal 30, o valor real 29,5. Isso significa que eu tenho uma correção negativa. O valor medido vai ser maior que o valor real, tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Este valor aqui, o valor real, vai ser um valor, a resposta final vai ser um valor menor que este daqui, ó. E de fato, olha, 29,5 dividido por 30 vai ser um valor menor que 1, que multiplicado por esse elemento aqui, que é o valor medido, vai me dar o valor real, né, medido ali com a trena. Mas na verdade, né, o que na trena, lembrando o seguinte, vai sempre corresponder ao que está lá na graduação, tá certo? Então o valor real vai ser este, ó. Então deixa eu fazer as contas aqui para vocês. Vai ser 29, vai ser aqui, ó, 29,5, tá? Dividido por 30. Então dá 0,983333, né? Então este valor aqui, né, que é o resultado desta conta, 29,5 dividido por 30, vezes 323,252, vai me dar 317,8645. Então, arredondando para 3 casas decimais, 865. Então, dá 317, tá? Daqui 317, opa, 8645. Trezentos e 317,865 metros, tá? Então, o primeiro modo é esse. Qual que é uma segunda forma de resolver isso daqui? Tá? Vou colocar aqui, ó, segundo modo, tá? Segundo modo, a gente tem o seguinte: o valor medido, que é igual, né, foi igual 323,252 metros. Qual que é a correção? Olha, o valor real aqui é menor que o valor nominal da trena. Então, o valor real da trena, ele é menor, tá? Então, o que significa? O valor medido, que eu medi lá usando a trena, ele vai ser maior que o valor real. Então, por isso que eu tenho que aplicar uma correção negativa. Então, a correção aqui vai ser o quê? O valor 29,5 menos 30,5, tá? Desculpa, 29,5 menos 30. Então, dá 0,5. Então, menos 0,5. Vezes o quê?
aqui eu tenho que colocar aqui a correção total, vai ser igual menos 0,5, que é a diferença do valor real da trena e o valor nominal, vezes como se fosse aqui o número de trenadas, né? O número de vezes que eu coloquei aquela trena no alinhamento que a ser medido. Então, vai ser o que? Vai ser o valor total, 323,252, dividido pelo valor nominal da trena, que 30 metros. Então, é como se fosse o número de trenadas. Então, esse valor dá o que? Menos... Vou colocar aqui agora, vou fazer as contas, ó. Então deu 323,252 dividido por 30, tá? Então este valor dá 10,77507. Então vai ser este valor. Então dá 10,775 trenadas, por exemplo, vezes o que? Este valor vezes menos 0,5. Então dá menos 5,387. Então 388, arredondando, 5,388. 5,388 metros, tá? Agora, o valor real, que é igual que o valor corrigido, né, que é o comprimento medido, vai ser igual a 323,252 menos 5,388. Então vai ser igual a 323,252 menos 5,388. Então o resultado dá 317,871. Então dá 317, então pessoal, fazendo essas contas, olha só, eu tenho aqui, em vez de arredondar aqui é o caso, eu vou arredondar só no final, tá certo? Então vai ser o que? Aqui vai ser menos 5,3875, tá? Então 3875. Então eu vou pegar uma borracha aqui e vou apagar aqui, ó. Opa. Então vai ser aqui, ó, 38 menos 5,3875. 3875 metros, tá? Então, fazendo aqui, esse é o valor total. Agora, este elemento mais a correção, que vai ficar mais com menos, vai diminuir, vai ficar igual, né? Se eu fizer aqui, ó, vai ser 323,252 menos 5,3875. Então dá igual 317,8645. Então arredondando para 5 dá 317,865. Então daqui 317,865 metros. Então veja que tem duas formas de fazer isso daqui, tá? Ou eu pegando aqui, ó, o valor medido que multiplica, lembrando que o valor real da trena dividido pelo valor nominal da trena, lembrando que isso daqui, olha só, é uma constante. Depois que você aferiu a trena, olha só, isso daqui é uma constante, tá? Constante para a trena aferida. Basta pegar o que? O valor medido vezes essa constante, que já dá direto o valor real, né, que é o valor medido corrigido, tá? Ou você vai fazer o seguinte, vai calcular a correção, tá? Eu tenho, repare que para cada trenada, digamos assim, eu tenho este erro, porque essa trena tá com este elemento, tá? E aqui eu multiplico, é como se fosse aqui o número de trenadas, né? Se você mediu esse valor, né, mas usando uma trena de 30 metros. Então, quantas trenadas você deu, né?
Então, este elemento considerando 30 metros. Por que 30 metros? Porque está marcando na trena lá a graduação dela de 0 a 30 metros. Então, para medir esse elemento aqui, né, essa trena aqui coube quantas vezes aqui? Então, é isso que a gente está calculando. Ó. Então, quantas vezes a trena de 30 metros, né, ela coube aqui quantas vezes? Então, esse resultado vai dar o quê? O valor medido é dado pelo valor medido dividido pelo valor nominal da trena. Tá? Aí fica desta forma. Então, aqui, duas formas de obter aí de obtenção do valor real, né? Ou utilizando esse primeiro módulo, ou utilizando esse segundo módulo. Tá certo, pessoal? Então, lembrando, mais uma vez, tem que lembrar o seguinte, que se o valor real for maior, ó, o valor real aqui, se essa constante for maior que 1, o valor real, o valor medido é menor que o valor real. Tá? Então, houve o que? Uma superestimativa. Né? O valor medido foi superestimado. Se essa constante aqui for menor que 1, né, o valor medido, o que acontece? Se esse valor for menor que 1, o valor medido ele é maior que o valor real. Então é superestimativo, ele foi superestimado. Olha, veja, por que ele foi superestimado? Por isso que eu tenho que diminuir ele. Tá? Por isso que a correção é negativa. Olha, o valor medido é maior que o valor real. Então o valor medido foi superestimado. No caso que esse valor aqui, essa constante for maior que 1, corrigindo, essa constante é maior que 1. Então o que significa? Significa que esse valor medido eu preciso aumentar ele para encontrar o real. Então o valor medido, tá? Ele é menor que o valor real. Então a medição foi subestimada. Aqui foi superestimado e aqui foi subestimado. Por isso que eu aplico uma correção positiva. Tá certo? Então, olha, se esse valor aqui for menor que 1, tá? Se ele for menor que 1, eu preciso que reduzir a distância medida para chegar no valor real. Se esse valor aqui for maior que 1, eu preciso aumentar o valor da distância medida para chegar no real. Tá certo? Então era isso que eu queria falar. Forte abraço, até mais, obrigado. E não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas, tá certo? Um abraço, até mais.